Isso já está dado como fato. Vamos agora à manchete da Raniele, onde ela traz o Eduardo Bolsonaro dobrando a aposta. O Eduardo está dizendo aí, Ari, que Trump não vai parar. Eduardo Bolsonaro avisa que Trump não vai parar ataques ao Brasil. O deputado fez novas ameaças ao judiciário. Pois não, Raniele? As ameaças constantes vindas do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que permanece nos Estados Unidos e não tem previsão para retornar. Ele, mais uma vez, dessa vez, respondeu ao post da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, que já tinha sido uma réplica de um secretário de Donald Trump. E Eduardo Bolsonaro disse que os Estados Unidos não estão para brincadeira e que vão até as últimas consequências e que todos aqueles que fazem parte dessa peça de ditadura de toga serão punidos. Vamos ver um trecho da fala do deputado. Os Estados Unidos está disposto a ir às últimas consequências para destruir todos os obstáculos ao resgate dessa harmonia entre os poderes. Todos aqueles que forem enxergados como peças e mecanismos desse grande sistema de ditadura de toga, vocês serão atingidos para o bem do Brasil e para o resgate da liberdade. Não se trata de vingança, trata-se de justiça e de retomar a boa relação entre Brasil e Estados Unidos. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Nós venceremos. Só nessas últimas semana foram 5 posts de membros do governo e aliados de Trump contra a atuação do ministro, porque a gente já vem mostrando aqui nas últimas semanas, eles tentam ir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, que deve ocorrer entre o final de agosto e setembro. Raniele, quais foram esses... Queria que você resumisse para nós aí essas postagens dos últimos dias da embaixada e de pessoas ligadas ao Marco Rubio contra o STF. O subsecretário de Estado do governo norte-americano, Christopher Landau, ele fez um post no último sábado, post que foi considerado bastante agressivo pelo governo brasileiro. De acordo com o subsecretário, o ministro Alexandre de Moraes usurpou o ditatorial ao ameaçar líderes de outros poderes aqui no Brasil. Ele também disse que um único juiz assumiu o controle da nação e que esse usurpador se reveste de Estado de Direito. Esse post do Christopher Landau, ele foi repostado, como eu havia dito, replicado pela Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil com a tradução para o português. E é o que a Embaixada tem feito em relação a todos os posts que são ataques diretos à soberania do Brasil. E o outro post também que chamou a atenção já hoje, o Jason Miller, que é apoiador de Donald Trump, conselheiro e, portanto, tem influência no governo também. Ele disse que não vai parar, que os Estados Unidos não vão parar até que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja livre, ou seja, ameaçando ainda mais a soberania. E foi isso que o Itamaraty entendeu. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores interpreta essas declarações como falsidades e como ataques frontais à soberania brasileira e que não se curvará às pressões, venham onde vierem. E rechaçaram diretamente a Embaixada dos Estados Unidos esse posicionamento que, para eles, tem se repetido, ou seja, reiteradas vezes, essa tentativa de ingerência a questões internas brasileiras. E, por fim, tem reação também da ministra Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, que respondeu ao Christopher Landau, disse que foi uma postagem arrogante, denominou como gravíssima ofensa ao Brasil, mas principalmente ao Supremo Tribunal Federal.
Ela disse que quem tentou usurpar o poder foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi a família Bolsonaro quem tentou destruir a relação histórica entre os dois países, que é citada por Landau. Ela falou que a situação anômala, que foi o que Landau denominou a atuação do ministro Alexandre de Moraes, é a situação dos foragidos da justiça. E falou, se querem relações restauradas, eles devem começar respeitando a soberania do Brasil e parar de apoiar o golpista que destruiu a democracia, foi o que disse a ministra Gleisi Hoffmann, porque Landau, ele termina esse post exatamente dizendo que quer restaurar as relações históricas com o país. Vamos lá, a análise. O Eduardo age, mais uma vez, contra os interesses do Brasil e rebaixando o país à colônia dos Estados Unidos, Ari. E já passou da hora desse deputado ser cassado, Amadeu. Porque ele já cometeu tantos crimes contra o país, flagrantemente, um deles, o crime de lesa pátria, que ele atenta contra a soberania e contra a democracia brasileira. Então, eu acho que essa punição efetiva precisa ser tomada. O presidente Hugo Mota, a Câmara dos Deputados, tem que avançar nisso o quanto antes, porque ele não vai parar. Já causou um estrago tremendo, porque a influência dele fez com que os Estados Unidos sobretaxassem a nossa economia em 50%. Aquela lista de exceções não é o suficiente para evitar danos à nossa economia. Então, eu acho que uma punição efetiva do deputado à distância, deputado EAD, é para ontem, já passou do tempo. Agora, Franci, os americanos... que até o Trump é ok, o Marco Rubio ok, mas esses que manifestaram de sexta para cá são baixo clero. A Embaixada do Brasil não tem nem embaixador. Eles é como que fazem jogada casada com o Eduardo, né? Isso eles emulam, Amadeu, o discurso que o Eduardo Bolsonaro e que o Paulo Figueiredo eles têm utilizado nas suas redes sociais. É como se só se replicassem aquilo que Eduardo e Paulo Figueiredo levam até ele. Mas o Eduardo está se sentindo ali uma espécie de assessor do presidente Trump. E a gente sabe que as decisões dos Estados Unidos, por mais que tenham uma forte influência dessas teorias da conspiração, fake news levantadas pelo deputado e também pelo Paulo Figueiredo, também há outras questões que são levadas em conta pelo Trump. E a gente recorda que o Trump ele não vai ficar indefinidamente no mandato. E com essa postura, com a postura desse tipo e de ameaças constantes às instituições brasileiras, o que o Eduardo Bolsonaro faz é isolar cada vez mais aquela parte radical, extremista da política brasileira e coloca ali no colo do governo o centrão, políticos ali que de fato sabem, né, o que é o nacionalismo e o patriotismo, Amadeu. Nem todo o centrão, olha lá. Vamos agora para